Aleluia! Graça e paz, família FIPEG, como vocês estão? Eu estou cheia de expectativa para esse tempo. Que tempo de louvor e adoração poderoso nós tivemos. E eu sei que a unção do Espírito já envolveu você aí na sua casa, onde você está ouvindo. Assim como está palpável aqui essa unção e essa presença. Sabe, queridos, é nesse lugar que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, que Ele recebeu todas aquelas chicotadas, Ele foi humilhado. Ele decidiu se esvaziar da sua glória simplesmente para se tornar um homem, sofrer todas aquelas dores, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar dessa presença. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e continuar deixando o teu coração aberto e disponível para que o Espírito Santo possa nos ministrar nesse momento, amém? Aleluia, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque Você é o nosso alicerce, Você é a nossa base, Você é a nossa morada, Você é o nosso avivamento. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos de coisas externas, de motivos externos para nos alegrarmos, de motivos externos para vislumbrar a manifestação de Deus. Não, mas nós temos um Deus que se move dentro de nós, um Deus que se move sobre nós, e nós podemos perceber o Teu agir, o Teu mover sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse tempo que nós estamos juntos, conectados e prontos para ser ministrados pelo Teu Espírito. Nós sabemos, Pai, que foi para um tempo como este que o Teu Espírito nos conectou, que o Teu Espírito nos chamou e que Você nos fez existir. Eu Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra agora. Eu declaro que essa palavra alcançará, atenderá às suas necessidades e a nossa vida nunca mais será a mesma. Senhor, nós Te damos graças e Te agradecemos porque os céus estão abertos sobre nós. Aleluia, amém. Eu quero convidar você a declarar isso. Os céus estão abertos sobre mim. Diz aí no seu lugar, os céus estão abertos sobre mim. Sabe, querido, ter os céus abertos sobre a nossa cabeça é ter a manifestação, a visitação de Deus aonde nós estamos, o favor de Deus, a graça redentora, a graça disponível que manifesta um favor incomparável, incompreensível. O amor de Deus, ele realmente nos constrange, amém? E essa unção e essa graça está disponível onde você está. Sabe, querido, esse tempo que o Espírito tem nos ministrado, nós temos sido tão abastecidos. Se você vem para a igreja, você é abastecido. Se você vai para um canal no YouTube com mensagens inspiradas, por exemplo, o canal da nossa igreja, ou o canal aqui que você está, o Fogo para essa geração, você tem mensagens inspiradas. Mas sabe, existem propósitos, existem tempos e estações que Deus levanta, que Deus prepara mesmo, para que nós venhamos nos abastecer. E os céus estão disponíveis sobre a nossa vida para nos abastecer de vida, nos abastecer de alegria, nos abastecer de provisão e de toda a suficiência do coração de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra de abundância. Aonde você tem visto escassez, eu declaro sobre você a abundância. Deus tem palavras de abastecimento, Deus tem palavras de multiplicação, Deus tem palavras de abundância. O que você precisa, você encontra na fonte. O que você precisa, a fonte de Deus tem para você. E essa fonte, ela é inesgotável. E sabe, essa nota flui agora no meu coração para dizer para você que Deus está disponível para você. Deus não só está disponível para os anciões, para os mais velhos, não. Deus está disponível para aquele que crê. E aquele que crê verá e desfrutará das manifestações do seu Espírito. Eu não sei como você está ouvindo essa palavra agora, eu não sei como você está por dentro, mas o Espírito Santo te conhece. Então deixa que a fonte de Deus, ela te assista, que ela satisfaça as necessidades mais profundas da sua alma, do seu ser, da sua mente. Aleluia, existem caminhos de paz para mim e para você.
Aleluia, a paz do Senhor sobre a sua vida, a paz do Senhor, a manifestação. Sabe, querido, nós precisamos ser guardiões da paz, nós precisamos andar com a paz blindada, guardada no nosso coração e não deixar o medo, não deixar a falta de confiança ou a ansiedade, a desconfiança que o mundo quer trazer sobre a nossa mente, roubar, nem que seja um centímetro ou 1 milímetro da paz que excede todo o entendimento que já foi depositada no nosso coração. Eu e você, nós precisamos preservar essa paz, porque quando nós estamos em paz, querido, nós somos plenos. Quando nós estamos em paz, nós somos inteiros. Quando nós estamos em paz, nós estamos aptos para tomar decisões certas. Quando nós estamos em paz, nós estamos convictos do lugar onde nós estamos, o lugar que pertence a nós, como autoridade, como igreja, como fervor. Quando nós estamos em paz, nós podemos caminhar seguros e não temer a nenhuma situação que aconteça ao nosso redor, porque nós sabemos que a presença do Espírito está dentro de nós e ela nos move para o sobrenatural. Aleluia, amém? Então, que a paz do Senhor, ela esteja blindada dentro do seu coração e não deixa que nada roube essa paz e essa alegria dentro de você. Amém? Aleluia, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Aleluia. Aleluia, esse texto ele é conhecido entre nós e o Senhor nos ministrará um pouco mais a respeito disso. Aleluia, estou feliz em poder ser um canal de Deus para abençoar a sua vida hoje, amém? Então, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso, ou de tudo que atrapalha, e do pecado que envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu vou ler de novo para você na versão Almeida agora. Portanto, nós também, pois estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado, ou deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, querido, esse texto, ele fala 3 coisas. Nós estamos arrodeados de pessoas, ou estamos arrodeados estamos em lugares sendo observados, não apenas no mundo natural, mas também no mundo espiritual. Existem anjos que te assistem, existem principados e potestades que também nos assistem. E sabe, irmão, eu e você, nós não podemos estar bloqueados, ou nós não podemos estar com coisas agarradas nos nossos pés, agarradas na nossa cabeça, agarradas nas nossas mãos. Nós não podemos estar embaraçados, nós não podemos estar confusos. Por isso que a palavra do Senhor disse: preserve a paz de Deus no seu coração. Nós não podemos, querido, estar amarrados, porque existe uma carreira para mim e para você. Existe uma velocidade no Espírito para mim e para você. Existe um propósito no coração de Deus para mim e para você. Não só como um grupo geral, mas também como um propósito espiritual. Nós cumprimos o nosso propósito no Senhor individual, mas nós cumprimos o nosso propósito como um ministério. Juntos somos brasas vivas, juntos somos o fogo para essa geração. E sabe, irmão, essa carreira, o Espírito Santo, Ele é o nosso treinador, Ele é aquele que nos impulsiona, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos dá as velocidades e Ele é aquele que nos dá as instruções. Aleluia, as instruções do Senhor nesses últimos dias precisam ser ouvidas no nosso meio. Nós precisamos considerar as boas novas, nós precisamos considerar o conselho do Senhor. Em Provérbios fala que aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele tem vida longa, ele tem riquezas. Aquele que teme ao Senhor, ele é preservado. Aleluia, e sabe, querido, Deus tem um lugar de atuação para mim e para você. Mas nós não podemos ficar parados.
Aleluia, eu quero estimular você. Aleluia, e aquecendo as tuas turbinas no Espírito. Eu quero estimular você a tirar os dons ou tirar talentos que de repente você guardou por algum momento. Se desembaraça. Se desembaraça de achômetros, se desembaraça de será que um dia eu vou chegar? Será que um dia eu vou conseguir? Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que está muito longe. Irmão, avança sobre aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia, se você está instruído no Senhor, se existe uma palavra de avança, de correr, se existe uma palavra de ir adiante, o Senhor é o mais interessado e Ele já está na linha de chegada. Quando Deus olha para mim e para você, querido, Ele não nos vê um projeto informe. Ele não nos vê um projeto sem forma, sem formosura, não. Em Salmos 39 fala que antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos enxergava no ventre da nossa mãe como uma estrutura. Mas sabe, querido, nós já nascemos. O tempo de bebê já passou. Aleluia, nós crescemos. Nós chegamos a um nível de maturidade. Nós não podemos agir como se nós tivéssemos nascido ontem. Existe uma carreira para mim, para você. E eu e você, nós precisamos assumir o lugar. Nós estamos em tempo de Olimpíadas. O mundo está de olho nos campeões. O mundo está de olho nos primeiros lugares. Existe uma mídia preparada para divulgar, seja lá que aconteça de 3 horas da manhã, de 4 horas da manhã a competição, porque o fuso horário do Brasil para Tóquio é totalmente diferente. Mas o mundo está preparado para aplaudir os campeões. E essa Olimpíada acontece de 4 em 4 anos. E sabe, querido, nós somos convidados e convocados pelo Espírito a assumir o primeiro lugar. Assumir o primeiro lugar no reino de Deus, porque Jesus, Ele abriu o caminho. E Ele nos mostrou as estratégias, as formas de possuirmos o lugar que Deus nos chamou para estar. Aleluia! E eu quero dizer para você, irmão, que a força que você precisa, a habilidade que você precisa, você encontrará na fonte. Aleluia! A fonte é o lugar onde nós somos moldados. A fonte é o lugar onde nós somos abastecidos, onde nós somos supridos, aonde Deus pode nos localizar e nos alinhar à sua perfeita vontade. Aleluia! Eu quero ser alinhado à perfeita vontade do Senhor e você. Amém? Você está pronto para ser alinhado? Você está pronto mesmo? Sabe, irmão, quando nós dizemos sim, eu estou pronto para ser alinhado, nós vamos passar por coisas. Eu não estou profetizando derrota, não estou profetizando maldição sobre sua vida, mas eu estou dizendo que virão oportunidades para você exercer a palavra. Aleluia. E quando essas oportunidades chegar, querido, não ousa retroceder, mas avança sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes você vai ser esticado na carreira da paciência. Às vezes você vai ser esticado na carreira da perseverança. Às vezes você vai ser esticado a crer. A simplesmente crer uma vez. Crer 2 vezes. Crer 3 vezes. Crer 4 vezes. Crer 20 vezes. Mas sabe, querido, eu não sei quantas vezes você já vem crendo, você já vem perseverando. Mas se você continua correndo com perseverança a carreira da fé, a carreira que nos está proposta, o Senhor está contigo. Aleluia! E o mais interessante é que Deus, Ele não apenas nos galardoa ou nos recompensa quando nós cruzamos a linha de chegada. Não, querido, Ele nos recompensa no caminho. Existem fases, existem níveis que estão esperando você a dar o primeiro passo. Aleluia! Eu não sei o que Deus já tem falado no teu coração. Eu não sei quais são os projetos que têm nascido no seu coração. Mas Deus está te chamando nesse momento a dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. E deixa a velocidade do Espírito ser uma turbina que te acelera para frente. Que te acelera para o alvo. Você não foi chamado, querido, para ser um paralisador ou ser paralisado. Você não foi chamado para ser infrutífero, infértil. Não, você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para ser um sucesso. Nós fomos chamados para ser um sucesso em Deus.
Aleluia, um sucesso, mesmo que o sucesso nem sempre vai ser um reconhecimento externo, mas sabe, querido, se você tem a atenção de Deus para você, aleluia, se você tem os olhos de Deus para você, você já tem tudo que você precisa. Nem sempre, querido, nós vamos medir o sucesso por palminhas. Se você mede o sucesso por palminhas, ou por likes, ou por seguidores, querido, isso passa. Mas os olhos de Deus, eles passeiam por toda a terra procurando um adorador que o adore em espírito e em verdade, um coração disponível. E se os olhos de Deus parar sobre mim e parar sobre você, favor, chega. Se os olhos de Deus param sobre a nossa vida, querido, as impossibilidades, elas são atingidas pela glória, pela graça, pelo amor. Se Deus nem mesmo o seu único filho poupou, o seu filho amado, e Ele decidiu entregar por mim e por você, o que é que Ele não faria? Tudo que nós precisamos está disponível na fonte. Aleluia. Abre comigo, por favor. Aleluia. A tua Bíblia. Sei que você está sendo abençoado, você está sendo abastecido. Aleluia. Aleluia. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia em Romanos 11. 36, aleluia. Eu estou empolgada, porque eu sei, querido, que esse é o nosso tempo, amém. Esse é o nosso tempo de correr a carreira que está proposta. Há um tempo atrás, nós vínhamos sendo ministrados a respeito dos 7 montes da sociedade. Existem 7 pilares, existem 7 bases que regem a sociedade, e entre eles está a arte, a educação, a família. Existem outras bases também, você pode estudar sobre isso, eu não quero me prender a isso. Mas deixa eu te dizer, querido, nós fomos chamados para assumir posições, nós fomos chamados para estar em lugares, mas nós não vamos chegar simplesmente para estar lá. Ah, cheguei aqui. Não, querido, nós fomos chamados para chegar e influenciar ambientes. Aleluia, amém? Eu e você, nós fomos chamados para influenciar pessoas, para fazer discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Façam discípulos. Nós às vezes, querido, estamos perdendo a paz, a paciência com pessoas do nosso lado, porque nós repudiamos. Nós dizemos: ah, fulano não presta para isso. Ah, cicrano, meu Deus, eu não tenho mais paciência com cicrano. Eu não tenho mais... Querido, se você não tem paciência, porque você enxerga uma incapacidade nele que você tem. Se você está acertando naquilo e a pessoa não está, e por anos ela não está, seja você o Paulo para esse Timóteo. Seja você aquele que vai abraçar, que vai cuidar. Seja você o bom samaritano que socorre. Não aquele que despreza, não aquele que chuta, não aquele que pega a situação que já está ruim e vai lá ainda piorar a coisa. Não, querido, nós fomos feitos para ser restauradores, reconciliadores, amáveis no Senhor. Às vezes nós queremos o socorro de Deus bem presente. Senhor, me socorre, me ajuda. Será que você é perfeito? Eu sou perfeita? E essa palavra de exortação vem para mim, vem para você nessa tarde. Ei, irmão, para de resistir o outro. Para de resistir o outro. Se você olha para a vida de alguém e vê que ele está errando, ou você já não está aguentando mais, ei, ora por ele. Paulo, eu já orei, faz alguma coisa por ele. Mas deixa que a sua vida possa ser uma inspiração divina para alcançar essa pessoa. Não seja aquele que despreza, amém? Mas seja aquele que traz para perto. Porque nós somos brasas vivas e nós precisamos uns dos outros. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Você sabia que quando nós abrimos o nosso coração e nos submetemos ou nos sujeitamos uns aos outros em amor, cuidamos uns dos outros em amor, acreditamos, perdoamos, estamos juntos, nós ganhamos estabilidade na nossa carreira. Nós ganhamos força, velocidade na nossa carreira porque nós estamos agradando o coração de Deus. E outra coisa, nós estamos cheios do Espírito. Eu quero ler 2 passagens com você.
depois que a gente lê essa daqui agora, que vai justamente falar sobre isso. Em Romanos 11, no versículo 36, fala exatamente assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Sabe, querido, esse capítulo a gente tem até uma música. Esse versículo a gente tem até uma música, porque dele, por ele. E eu quero dizer para você que porque dele gera sobre a nossa vida uma responsabilidade. Por ele gera sobre a nossa vida uma responsabilidade de nos alimentar. Por ele. Por ele. Esse por ele vem para nós como uma fonte que nos abastece. A nossa carreira só vai ser bem sucedida se nós cumprirmos essas 3 etapas. Por ele. Para ele. Olha isso, por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. São todas as coisas. Quando nós interpretamos esse por ele como fonte, o por ele como propósito, e quando nós enxergamos o para ele como nosso destino, essas coisas elas vão nos ajudar a desembaraçar os nossos pés, porque nós entendemos que o por ele vai nos resgatar para o lugar de origem, por ele, e nós estamos conectados à fonte. Aleluia, nós estamos conectados à videira verdadeira. E quando nós estamos conectados à fonte, nós entendemos o nosso propósito. Quando nós estamos ligados à fonte, nós entendemos a nossa autoridade. Quando nós estamos ligados à fonte, nós somos abastecidos. E quando nós somos abastecidos, nós ficamos prontos a desenvolver uma carreira, um ministério que Jesus nos confiou na terra. Por isso que ele é o nosso destino. E eu quero convidar você a deixar com que essa revelação caia no seu coração. Fonte, propósito e destino. Fonte, propósito e destino. Não adianta, querido, nós sermos bons corredores se nós não corrermos para a direção certa. Vê só, se você está numa competição, se a gente, como eu falei, a gente assiste às competições das Olimpíadas e a gente vê aquela prova lá de corrida, não adianta quando for disparado o tiro, todos os concorrentes lá, os participantes, eles correrem para uma direção e um correr ao contrário. O que é que ele está fazendo, querido? Ele não está fazendo nada. Ele está gastando energia, ele está gastando tempo, ele está gastando recursos, ele está gastando patrocínios, ele está gastando investimento, correndo para a direção errada, dando o seu melhor, mas para a direção errada, porque ele não entendeu o propósito. Ele não entendeu a visão. Nós não podemos ser esses corredores que correm para uma direção errada. Eu estou fazendo tudo, eu estou me doando, eu estou me dedicando, eu estou envolvido. Mas ei, cadê o propósito? Se o propósito não estiver alinhado, você está perdendo tempo. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Porque são palavras assim que nós somos corrigidos e alinhados. Eu lembro que no começo da mensagem eu perguntei: quem também quer ser alinhado à palavra? Nós precisamos, queridos, ser alinhados a essa palavra. Nós precisamos estar conectados realmente àquilo que o Senhor nos chamou para estar. Amém. E nós precisamos correr para a direção certa. Porque quando nós corremos para a direção certa, nós chegamos no alvo. E Deus não quer, querido, que eu e você percamos tempo. Aleluia. Mas Ele quer que nós corramos em direção ao propósito e alcancemos a tão gloriosa salvação. Sabe, quando eu e você nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o caminho foi aberto. Mas nós precisamos permanecer nesse caminho. Nós não podemos, querido, estar aqui e daqui a pouco dar uma passeada lá por outra rota e depois voltar. Não, nós precisamos ficar aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu sei, irmãos, que à medida que nós permanecemos nesse lugar, nesse caminho, nós somos convencidos a ir mais fundo
a conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quanto mais nós conhecemos, nós estamos prontos. Aleluia, nós estamos envolvidos. Nós somos guiados pelo Espírito. E nesses últimos dias nós precisamos estar neste lugar de ser guiado pelo Espírito, para não fugir do propósito, para não fugir do destino e para não esquecer a nossa fonte. Amém? Os 2 textos que eu disse que eu iria ler com você, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia comigo. Aleluia. Em 1 Reis. Vamos primeiro para Efésios e depois nós vamos para Reis. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 5. E deixa eu só compartilhar algo com você. Enquanto eu me estudava e me debruçava mesmo para estar aqui hoje com você, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. E sabe, Ele me disse que quando nós permanecemos nesse lugar de ouvir a voz e de se doar para fazer aquilo que o Senhor nos guia para fazer, nós estamos socorrendo. Nós estamos aptos a socorrer, a levantar, a inspirar e amar pessoas. Aleluia, nós fomos chamados para socorrer, para levantar, para inspirar e amar pessoas. Eu vou dizer isso mais uma vez, nós fomos chamados para socorrer, para levantar, para inspirar e para amar pessoas. Você lembra do exemplo que eu falei? Você não vai repudiar, você não vai colocar de lado, mas você vai socorrer. Você vai levantar, você vai inspirar e você vai amar essas pessoas. Sabe por quê, querido? Porque era assim que Jesus fazia. Jesus, ele estava disposto a qualquer momento a socorrer o necessitado. Ele estava disposto a socorrer o desesperançado, ao doente. Ele estava pronto para levantar, mesmo que fossem paralíticos até naturais, mas todo paralítico e toda cura que aconteceu no ministério de Jesus não foi só uma cura externa, mas foi uma cura interna. Todas as vezes que você decide ajudar alguém, mesmo que pareça ser uma situação natural, Deus está fazendo algo além daquilo que você está vendo. Deus está alcançando áreas que você não imagina. Existem palavras, querido, que nós vamos falar, existem atos que nós vamos fazer, que Deus vai além da nossa frequência sonora, Deus vai além do nosso toque físico. Se dispõe a estar disponível mesmo, se deixa ser usado pelo Espírito, para você estar pronto a socorrer, a levantar, a inspirar e amar pessoas nesses últimos dias. Aleluia, amém. Aleluia. Você abriu já em Efésios no capítulo 5. E no versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia, sabe, irmão, existem referências no meio da corrida. William Bolt, ele é uma referência no meio da corrida. Ele corre e ninguém segura ele. Ele corre e a mídia, todo mundo está pronto. Se ele vence, as marcas já estão prontas para pagarem patrocínios, para que ele faça comerciais e cresça na divulgação e na carreira dele também. Sabe, querido, assim somos nós. Existem pessoas, assim como a nuvem, uma nuvem de testemunhas que nós lemos, está rodeado ao nosso redor. Nós precisamos acertar. Aleluia. Olha isso, você precisa acertar, eu preciso acertar. E nós precisamos ser imitadores. O William Bolt, antes dele ir, ele não vai, querido, achando, será que eu vou ser o primeiro? Não, ele vai sabendo que o resultado é dele. E todos os outros, ainda que concorram com ele, mas tem ele como uma inspiração. A minha vida e a sua vida é um convidativo, querido, para que os outros sejam inspirados a continuarem correndo, a continuarem correndo, a continuarem correndo, a continuarem firmes no Senhor. Em Timóteo, se eu não me falha a memória, em Timóteo 1, no capítulo 3, eu acredito que é Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 3,
fala a respeito da vocação daqueles que desejam episcopado. Deixa eu abrir com você bem rápido. Você nem precisa abrir, mas eu vou ler isso para te abençoar. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, 1 Timóteo, lendo para você bem rápido, no capítulo 4, no versículo 12, fala exatamente assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E sabe, querido, é exatamente esse exemplo que eu dei do William Bolt ser o destaque, ser a referência. Nós também precisamos ser a referência e ser a diferença. Aleluia, amém? Nós precisamos ser a referência para os fiéis. Nós não vamos competir, mas nós vamos inspirar. Aleluia, eu e você, nós fomos chamados para ser referência para os fiéis. Por isso, querido, que nessa carreira, nessa corrida, a unção e o dom sobre a sua vida, ela não vem para te deixar engrandecido, mas ela vem para engrandecer o nome do Senhor e para influenciar outros a chegarem no lugar que Deus os chamou. Porque tudo se resume a isso. Os dons estão disponíveis para que haja um aperfeiçoamento no corpo. Deus me usa, Deus usa você para que outros sejam alcançados, para que a nossa vida seja fortalecida. Sabe, querido, porque em breve o nosso Senhor vem. Em breve o nosso Senhor vem e nós vamos prestar contas dessa carreira, dessa corrida. Nós não vamos prestar contas de marcas que usamos aqui na terra. Nós não vamos prestar contas de seguidores nas redes sociais. Nós não vamos prestar contas de coisas naturais, nós vamos prestar contas de vidas. Tudo que nós vivemos se resume a vidas. E o Senhor te chama, querido, para você se fortalecer, para fortalecer outros. Nós somos curados para curar, inspirados para inspirar, afogueados para afoguear. Nós somos a continuidade do ministério de Jesus. Jesus era isso, exatamente isso. E sabe, irmão, o ministério de Jesus, ele não acabou quando ele foi pregado na cruz, mas ele começou em mim e em você. Aleluia! Então seja referência, seja exemplo na palavra, na fé, no amor, na pureza, em todo o seu procedimento. Aleluia! Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Voltando lá para Efésios, que nós estávamos lendo no capítulo 5, no versículo 15 agora. Aleluia, nós estamos sendo realmente bem munidos de palavras, sabe, queridos? Existe o tempo do testemunho, existe o tempo do louvor, existe o tempo de confissões da palavra, mas existe o tempo de nós também sermos munidos da palavra. Porque foi assim que Jesus, ele conseguiu permanecer, aleluia, inalterado. Jesus conseguiu permanecer, sem ceder para o diabo quando ele esteve no deserto. Enquanto o diabo tentava Jesus com algumas sugestões, faz isso, faz isso, faz isso, Jesus respondia com uma palavra. Se nós não estivermos cheios da palavra, querido, nós não vamos conseguir vencer as tentações. Se nós não estivermos cheios da palavra, nós não vamos conseguir vencer as mentiras e o engano e o sofisma de Satanás. Nós não podemos tirar os olhos da palavra. Esse foi o conselho diretamente de Deus, um gabinete de Deus para Josué. Em Josué no capítulo 5, em Josué no capítulo 1, no versículo 5 em diante, Deus fez um gabinete com Josué e disse: olha, a partir de agora, eu vou ser com você assim como eu fui com Moisés. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tire os olhos da minha palavra, medita nela de dia e de noite, até que você seja sucedido, bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Esse foi um momento que Deus deu a chave para Josué. Quer ser bem sucedido? Não tire os olhos da minha palavra. Quer ser bem sucedido? Não tire os olhos da minha palavra. E sabe, querido, às vezes nós vamos trabalhar e a gente não vai estar com a Bíblia, a gente não vai estar realmente olhando assim o tempo todo, vai tropeçar nas coisas por simplesmente estar olhando para a palavra o tempo todo. Mas esse olhar significa considerar, guardar no coração e ruminar sobre isso. Nós não podemos apenas ouvir as mensagens e ouvir os versículos e a palavra e simplesmente, já sei. Ou, que bonito.
Não, nós precisamos pensar sobre isso. Aleluia, nós precisamos parar e meditar sobre essas coisas. E isso, querido, vai ser um renovo para mim e para você. Isso vai ser uma fonte de vida e de autoridade. Aleluia. Efésios 5, no versículo 15, diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, não como mudanos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, não sejam tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aqui embaixo ele fala isso, olha, as 3 chaves. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Você percebe que a nossa mensagem, a mensagem que o Espírito está nos inspirando, está conectada à velocidade e à estabilidade da sua carreira, está totalmente ligada a uma vida cheia do Espírito, a uma vida que não turtubia a fé ou que não anda oscilante com o mundo, mas está focado na intimidade da fonte, porque você entende o seu propósito e você conhece o seu destino. Então, querido, quando nós nos enchemos do Espírito, nós também nos enchemos do Espírito, não só falando, cantando e meditando no nosso coração, mas nos sujeitando uns aos outros em amor. Aleluia, aleluia. E sabe, irmão, talvez você, e eu falo isso pelo Espírito, você não se encontre com muitos amigos, você acha que você não tenha uma influência com muitas pessoas. Mas deixa eu te dizer, você não precisa de multidões para ser o que Deus te chamou para ser. Você precisa ser você. Sabe, antes de nós liderarmos 10, 100, 200, nós lideramos a nossa própria vida. E quando nós lideramos a nossa vida, vai surgir alguém que você pode também conduzir e discipular através da palavra. Você pode amar através da palavra. E mesmo que seja só você, que mora só você e sua mãe, ajuda sua mãe. Deixa com que a palavra do Senhor alcance o coração dela. Se mora só você e sua avó, só você e sua tia, só você e seu pai, faz dele, querido, o teu discípulo. Não, você não vai dizer, agora você é meu discípulo. Não, a gente não discipula com autoridade, a gente discipula com serviço. Serve em amor. Instrui em amor, deixa com que eles ouçam sobre aquilo que te libertou e aquilo que te mantém livre. Porque é maravilhoso, querido, em plenos tempos de pandemia, acordar e se sentir bem. É maravilhoso você ir dormir em plenos tempos de pandemia, tranquilo. Porque você sabe que o sol vai nascer amanhã, independente. Se você está com a conta cheia ou não, o sol vai nascer. Isso se chama fé natural. Mas nós precisamos estar envolvidos numa fé sobrenatural o tempo todo. Porque nós somos guardados e blindados e permanecemos correndo. Mas sabe, querido, existem pessoas que elas não têm essa convicção, elas estão atormentadas, atordoadas. Mas eu e você, nós somos o ponto de descanso. Eu e você, nós somos o ponto de equilíbrio. Eu e você, nós somos o ponto de salvação. Então, Paulo, eu sou Jesus. Não, você é servidor, você é um Cristo na terra. A palavra Cristo significa ungido, você é ungido de Deus também. E Jesus espera, querido, que você se posicione assim como Ele se posicionou e seja o alívio. Experimenta aliviar pessoas. Existe uma graça para você aliviar pessoas. Existe uma graça para você deixar a palavra fluir através da sua vida e aliviar pessoas. E eu creio, querido, que a nossa geração ela vai ser conhecida não só como jovens que incendeiam lugares, mas como jovens que deixam ser incendiados e através das suas vidas em chamas, outros serão avivados e incendiados também. Aleluia, aleluia. Isso é muito sério. Pensa sobre isso.
Deixa com que o Espírito te ministre sobre isso. Amém. Aleluia. Nós já estamos finalizando. E existe o último texto que eu falei que seriam 2 capítulos que nós iríamos ler. Em 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler para encerrar. Sei que esse tempo está poderoso, mas sabe, querido, existe o tempo de comer e existe o tempo de digerir. Aleluia, Deus está nos ministrando nesse momento, mas existe uma continuidade através da prática da palavra. Amém. Aleluia. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 43, fala assim: e disse, isso foi quando o profeta Elias, ele teve uma percepção no espírito que iria chover. E ele disse para o seu moço fazer algumas coisas. Você já deve ler, mas para quem não conhece, esse é o contexto. E o profeta Elias disse ao seu moço, no versículo 43, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Sabe, querido, no versículo 42, fala exatamente assim. E Acabe subiu, no versículo 41, fala assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E quando o moço voltou e disse que não viu nada, no versículo 43, disse assim, disse ao moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que aqui, ele disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e o vento veio com uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, que ele iria divulgar que a chuva estava chegando. E no versículo 46, fala assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Sabe, querido, deixa eu te dizer, essa palavra veio no meu coração exatamente nisso. Está totalmente conectado a palavra que o Senhor nos inspirou a respeito de corrida. E quando Elias falou a Acabe, sobe e vai lá, ver se tem algum sinal dessa palavra que o Senhor me deu. Vai vir chuva por aí, vai vir chuva, sobe lá para ver. Enquanto o moço ia ver se estava vendo chuva, Elias, ele não ficava de braços cruzados. A Bíblia fala, nesse texto fala, você pode meditar depois, que ele se curvava sobre a terra, colocava a sua cabeça entre os joelhos e começava a orar, e começava a clamar, e começava a gerar a materialização daquilo que ele tinha visto dentro, aquilo que ele tinha percebido no reino espiritual, ele materializou. Ele orou, ele chamou a existência, ele trouxe do reino espiritual para a manifestação do natural. Naquele tempo era um tempo de seca, mas antes mesmo de qualquer nuvem se formar nos céus, o Espírito já tinha comunicado a Elias que iria chover. E sabe, irmão, talvez o Espírito Santo já esteja te comunicando algumas palavras nesses últimos dias. E você esteja vivendo um tempo de seca. Você não veja um sinal. Você não vê, parece que nada está acontecendo. Mas eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos e a render o teu coração diante do Senhor. E trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Porque sabe, querido, nessa corrida da fé, existem alguns que correm com os pés, mas existem outros que correm de joelhos. E quando nós estamos de joelhos, a velocidade do Espírito, ela vai muito mais além. E eu não estou querendo estabelecer uma doutrina de só orar de joelho. Você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar sentado. Mas existe uma posição de rendição que eu e você
nós não chegamos por aí, nos dobramos diante de pessoas para falar qualquer coisa. Nós entendemos que o dobrar é um reconhecimento de honra e de humilhação. E esse reconhecimento de honra e humilhação somente diante de Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda reverência e de toda a nossa vida e de toda a nossa estrutura. Aleluia! Eu e você, nós podemos ousar e dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor e entregar todo o nosso ser. E sabe, irmão, à medida que você se derrama e você deixa com que a materialização das coisas espirituais aconteça sobre a sua vida, um sinal vai surgir. E sabe, nós que cremos na palavra, nós não precisamos esperar coisas naturais. Nós não precisamos esperar o algodão molhar. Nós não precisamos esperar um vento vir e nos arrepiar. Não, se Deus falou uma palavra basta para você entrar na estação. Se Deus falou uma palavra sobre a sua vida, pega essa palavra e seja fiel com ela. Pega essa palavra e corre com ela. Pega essa palavra e fica com ela até que ela se cumpra sobre a sua vida. Seja um guardião através da oração, através da meditação da palavra, e deixa o teu coração blindado para que ninguém roube aquilo que está sobre a sua vida. E o que eu achei interessante, eu já estou finalizando, foi quando justamente o profeta Elias falou: vai lá e vê se tem algum sinal. E o moço foi durante 7 vezes. Querido, eu não sei a quantas vezes, a quantas voltas, a quantas indas e vindas você está sobre crer numa palavra que o Senhor falou. Mas porque ele não hesitou e ele simplesmente se submeteu a ir, existe um galardão para aqueles que perseveram. Existe um galardão. Até que na 7ª vez, querido. Não tem a ver só com o número 7. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a disposição do coração. Se fosse 18 vezes, ele estaria disponível. Sabe, querido, não para na primeira, não para na segunda. Persiste em crer naquilo que Deus falou para você. Porque certo momento vai vir um sinal e você vai se deparar com aquilo que Deus falou para você. Aleluia! Então corre, querido, olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E deixa o Espírito Santo te conduzir sobre essa estação e sobre essas palavras que Deus tem compartilhado no teu coração. Aleluia, amém? Então, assim como o moço insistiu e ele disse: olha, mestre, eu vi uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Eu não sei qual é o sinal que Deus vai fazer para você, irmão, mas alguma coisa vai acontecer. E à medida que essas coisas acontecem, você vai se deparar com os milagres de Deus assistindo a sua vida, assistindo o seu ministério. Eu não sei o que você precisa, mas se você continua perseverando naquilo que Deus tem para a sua vida, alguma coisa vai acontecer para que esse rompimento aconteça. Deus tem rompimento para aqueles que perseveram. Deus tem rompimento para a sua vida. Deus tem rompimento para esses projetos. Deus tem rompimento para a tua vida. Somente permaneça correndo a carreira que te está proposta. Aleluia, não uma carreira individual, mas uma carreira junto, se submetendo uns aos outros em amor, guardando a palavra, imitando a Deus, sendo Cristo na terra, orando e vigiando, e o Senhor vai te conduzir para os próximos passos. Amém? Aleluia. Então eu quero finalizar com você dizendo que esse lugar de intimidade, esse lugar de oração, esse lugar de doação, também será o seu lugar de autoridade. Aleluia, amém? E eu creio, querido, que como um grande exército, nós vamos correr nesses últimos dias. Nós vamos estar nesses últimos dias marchando em direção. Alguns vão marchar, outros vão correr, outros não vão se aguentar, vão voar. Mas nada vai parar a visão, nada vai parar o cumprimento dessa palavra. Nada vai parar e calar a voz do Espírito que está dentro de nós, que está dentro de mim, está dentro de você. Amém? Seja você aquele que deixa fluir o sobrenatural, porque nada e ninguém pode nos parar. Aleluia. Deixa a voz do Espírito ecoar através dos teus lábios. Muda os ambientes por onde você passar. Abre a sua boca e deixa a palavra fluir. Eu e você, nós somos canais
para que esse perfume, essa essência, ela exale. Aleluia, amém? Aleluia. E eu creio, querido, que o Senhor nos inspirou hoje com essa palavra. E eu estou cheia de expectativa para os próximos passos. Por isso que nesse momento eu quero saber se alguém entre nós, mesmo que ainda seja de forma virtual, deseja abrir o seu coração, aleluia, para essa nova estação, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aí, nesse momento agora, e você entende que não existe vida fora dessa fonte, que não existe propósito fora dessa fonte, que não existe destino fora dessa fonte, e você se encontra deslocalizado, você não está nessa rota dessa carreira, o Senhor hoje está apertando o botão de atualizar, redirecionar a sua rota, recentralizar a sua rota através de Cristo. Porque Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, a única fonte, o único propósito e o único destino. Então, se você está no nosso meio, sinaliza através do chat. A nossa equipe está agora disponível. Existem irmãos intercessores que vão orar com você, vão pegar o teu contato, vão declarar palavras sobre a tua vida, e nós vamos nos conectar, nós vamos nos conhecer. Aleluia, amém? Então, por favor, sinaliza, e eu quero orar por sua vida. Aleluia, você que está vindo para Jesus, você que está voltando para Jesus, e você que já está em Jesus, eu quero abençoar vocês nesse momento. Fecha os teus olhos. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra que nos alcançou de uma forma tão precisa, de uma forma tão feroz, de uma forma tão veloz e de uma forma incrível, inspirada, nos conduzindo para o foco e o propósito, para a estação que você tem para a nossa vida. Senhor, obrigada porque você não nos chamou para ser fracos, temerosos, mas você nos chamou para ser fortes, valentes e ousados e correr em direção ao destino e o propósito que você tem para nós. Pai, em nome de Jesus, obrigada por fortalecimento nas estruturas dos meus irmãos agora. Eu declaro, Senhor, que eles estarão alinhados, prontos, equipados para ir em direção ao cumprimento da tua palavra. E sabe, Pai, quando todos se dispõem, quando nós nos dispusemos a ir em direção a esse lugar, nós não estamos indo sozinhos, mas o teu Espírito, a tua unção e a tua graça está nos acompanhando de uma forma tão específica, aleluia, de uma forma tão poderosa, que no meio do percurso você nos galardoa, no meio do percurso você nos ajuda, no meio do percurso você nos dá água, você nos hidrata, você nos dá instruções, você nos dá comida, porque você não nos abandona na rota. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro uma fome, uma sede e uma inspiração sobre a vida dos meus irmãos neste lugar chamado fonte. Você é a nossa fonte, Jesus. Você é o nosso lugar, você é o nosso caminho. Você é a nossa vida, você é a nossa salvação. Aleluia, Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por ter alcançado o nosso coração de uma forma tão certeira, porque você sabe exatamente como nos alcançar. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode salmodiar ao Senhor no seu lugar? Oh, te agradecemos, Pai, porque não existe outro Deus como você. Muito obrigada. Abrimos o nosso coração para praticar aquilo que você nos instruiu nesse lugar, nesse dia. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por você ter nos alcançado. Obrigada, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Sejam abençoados pela prática dessa palavra. Nos vemos. Amém, família FPEG? Amo vocês. Aleluia.